Olá, boa noite. Você está no AgroMais, 24 horas de informações sobre o agronegócio. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Já somos o maior exportador mundial de soja, carne bovina e cana-de-açúcar. E o potencial de crescimento da agropecuária nacional pode levar o país a ocupar o posto de maior produtor mundial de alimentos em pouco tempo. Mas o que mais se vê, lê e escuta é que o produtor rural é responsável pela depredação da fauna e da flora nacionais. Desmatamento ilegal na Amazônia, grilagem de terras, violência no campo, queimadas no Pantanal. Essas são só algumas das notícias que mais ganham notoriedade nos últimos tempos, quando o assunto é o Brasil. Mas por que o país está no meio do noticiário negativo, quando poderíamos exaltar o fato de contribuirmos com a segurança alimentar dos povos do planeta? Para nos ajudar a entender por que isso acontece, está aqui comigo no estúdio o presidente do Instituto Goiano de Agricultura e presidente da Associação Goiana de Produtores de Algodão, Carlos Alberto Moresco. Boa noite, senhor Carlos Alberto. Obrigado pela sua participação, por ter vindo até aqui ao nosso estúdio. Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes do canal AgroMais. Boa noite, colegas aí do nosso debate da noite. E olha só, também participa do AgroDebate de hoje, por meio do Skype, o professor das Faculdades Integradas, Hélio Alonso, e coordenador adjunto do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Morgado. Boa noite, doutor Fernando. O senhor me escuta bem? Escuto perfeitamente, vejo bem. Boa noite. E podemos dispensar o doutor, estamos engajados. Então pronto, está dispensado. Também participa do programa de hoje, também por meio do Skype, o conselheiro do Conselho Científico Agrosustentável, Coriolano Xavier. Boa noite, doutor Coriolano, prazer em recebê-lo. O senhor me ouve bem? Sim, estou escutando perfeitamente. Boa noite aos companheiros também aí de participação. E eu também pode dispensar o doutor. Então está dispensado o doutor aqui para todo mundo. Vamos lá, vamos tocar esse debate aqui com um pouco mais de informalidade. Eu vou pedir licença aos nossos convidados que estão por meio do Skype. Eu vou começar aqui, então, pelo nosso convidado que está aqui no estúdio. E eu acho que a pergunta que primeiro eu coloco para os senhores, a questão é a seguinte: contra fatos não existem argumentos. É fato que nós tivemos, por exemplo, um aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia, é fato que nós tivemos um aumento das queimadas no Pantanal e também é fato que nós tivemos um aumento da grilagem de terra, principalmente no ano passado. Esses são números que a gente pode observar e que são concretos, são científicos, inclusive. E aí, a gente pode entender que a comunicação, o jornalismo, principalmente, ele trabalha com a questão da noticiabilidade, aquilo que tem, de fato, importância é destacado. Por que a gente não consegue reverter esse processo? Acho que essa pergunta é a primeira que eu coloco para os senhores à mesa e faço a primeira pergunta aqui para o nosso convidado aqui no estúdio. Bom, Leandro, esse é um assunto bem amplo, né? Nós temos isso, como você falou, contra a notícia, vamos supor, são fatos, só que a gente tem que olhar o contexto da notícia, né? Então, a gente tem que olhar nesse contexto, desassociar, vamos supor, hoje o agro brasileiro, o produtor é associado ao desmatamento, atos criminosos, né? Mas a gente não vê nesse desmatamento da Amazônia a atividade agrícola pós isso, né? Então, nós temos que olhar essa grilagem, vamos supor, tem os contraventores, vamos supor que como temos traficantes de drogas, tem traficantes de madeiras, né? E então eu acho que está na hora da gente começar a separar essas fatos aí, né? Porque tudo que é transmitido para a imagem do Brasil no exterior que é culpa do produtor brasileiro. O produtor está desmatando para plantar na Amazônia. Então, se tu olhar a Amazônia, quanto de agricultura tem hoje na Amazônia? Talvez não seja o melhor ambiente de produção lá, né? Então, se tu olhar isso, nós temos uma legislação, um código florestal que é o mais brando, o mais severo do mundo. No caso, não tem nenhum país do mundo que tem um código florestal igual nós temos. E lá na Amazônia, nós temos que respeitar quem tem propriedade lá, 80% de reserva, né? Então, pode ter
algum desmatamento lá dentro da lei. Então, hoje a gente não pode misturar. Tem desmatamento lá, mas será que é legal? Então, a gente tem que olhar. Muitas vezes a notícia vem sem esse contexto, né? E a gente talvez não saiba, morando aqui em Brasília, ou morando em São Paulo, no Rio Grande do Sul, a gente está distante, não sabe se esse desmatamento é autorizado dentro da legalidade da lei, porque se tu tiver uma propriedade lá de 1.000 hectares, tu pode desmatar 200, né? Então, essa notícia chega que tem desmatamentos. Só que tem que começar a separar isso. O que é grilagem de terra, o que é venda ilegal de madeira, exploração ilegal, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado hoje quando vê essas notícias, né? Então, nós temos um código florestal, temos uma lei, ela é muito rígida, sabe? Então, nós produtores, a gente segue essa lei, né? Então, nós temos bons produtores no Brasil, só que temos que começar a penalizar esses grileiros, O que né? o senhor está dizendo é que a gente tem que diferenciar o verdadeiro produtor daquele criminoso que está atuando. Ambiental, exatamente, porque hoje é colocado num contexto que todos os produtores brasileiros são desmatadores, são poluidores, e isso não é verdade. Então, eu acho que nós temos que começar a olhar com um pouco mais de atenção isso. O nosso ministro do Meio Ambiente tem falado isso, e eu acho que é correto. Nós temos uma lei, as propriedades no Brasil respeitam, os dados da Embrapa, do Dr. Evaristo, mostram isso, né, que as propriedades brasileiras têm uma das maiores preservações dentro das propriedades privadas do país, né, que são respeitadas as reservas, né. Então, isso mostra o outro lado do produtor também. Então, a gente preserva porque é dali que a gente tira o sustento. Então, eu acho que nós temos que começar a olhar um pouquinho mais a fundo essa questão e diferenciar isso. Professor Corolano, o que o Carlos Alberto falou conosco aqui foi que a gente haveria necessidade de fazer uma divisão entre aquilo que é notícia verdadeira, que é o crime, o criminoso, e o produtor rural. A gente sabe que tem uma guerra comercial mundial e a gente sabe que esse processo de degradação da imagem dos concorrentes faz parte da competição e quem entra no mercado tem que estar preparado para isso. Mas em que medida nós acabamos, de alguma maneira, eu falo nós porque é uma questão de nação, de país, né, evidentemente, nós acabamos contribuindo e deixando margem para que situações como essas acabem sendo exploradas por aqueles que, de alguma maneira, acabam ganhando com a degradação do nome do Brasil, dos produtores brasileiros. Eu vou pegar o exemplo do Carlos Alberto, dessa proposição dele de separação, e vamos lembrar daquele... uma brincadeira até que se faz em casa, de você pegar um copo de água límpida, clara, e colocar lá um pouquinho de água suja. Dá uma sacudidinha no copo e a gente vai ter uma água que começa a ficar turva. Então, eu entendo o que o Carlos Alberto fala, porque um pouco isso, de fato, está acontecendo, né? Com a imagem do Brasil, com a imagem do agricultor, enfim, né? Ele que está num setor como o algodão deve sentir isso na pele do ponto de vista internacional. Como a gente está no debate que o foco é global, né? A gente está falando de imagem do Brasil no exterior, muitas daquelas coisas que a gente até se defende aqui dentro, como o Carlos Alberto falou, em negócio de cobertura vegetal preservada, etc., acaba não chegando no exterior, porque nós não temos discurso para o exterior, uma narrativa para o exterior que mostre a nossa agricultura. Hoje a gente está com esse problema, né? No fundo, o que eu estou tentando colocar, em soma o que o Carlos Roberto falou, é que está precisando de uma ação maior do país, uma ação maior da agricultura, enfim, do Brasil, e mostrar a agricultura que nós temos.
Você, na abertura, citou maior produtor, isso, exportador, tal. A pergunta que eu acho que fica é em que medida essas coisas estão sendo colocadas no mercado internacional? Em medida isso é de domínio, não estou nem dizendo do consumidor, mas dos influenciadores, da própria mídia internacional, né? Acho que uma coisa a gente tem que tomar por base, como dado de realidade. Nós estamos vivendo, vamos continuar vivendo um período de intensificação de pressão ambiental, e não só de pressão ambiental, também de saúde, mas nosso assunto hoje é ambiental. E isso vai ser usado, como você bem lembrou, por concorrentes brasileiros. Tá? A gente tem um exemplo agora do acordo com a Europa, que insinua isso, tá? De um modo bem claro. Por outro lado, a gente tem evolução da agricultura em geral, em termos ambientais. No caso do Brasil, um avanço das práticas sustentáveis. A dúvida é em que medida nós estamos contando e bem essa história na Copa. Fernando, você concorda? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, o Coriolano falou, o professor Coriolano falou agora, por exemplo, dizendo como que a gente vai colocar isso? Quer dizer, não é só uma questão de marketing, porque a gente sabe, por exemplo, como funciona a questão do valor da notícia, como que isso ganha destaque. A questão toda é como que a gente consegue colocar isso num contexto, como que as pessoas interpretam isso no contexto. A gente sabe, por exemplo, que o processo de construção da notícia é quase como aquelas bonequinhas matrióticas, né? Quer dizer, é uma realidade individual dentro da outra e um contexto mais amplo, na verdade, que precisa ser compreendido a partir de uma visão externa. A gente está fazendo aqui uma abordagem de comunicação, sem querer ser muito técnico, para que as pessoas entendam. Mas voltando para aquele ponto inicial que eu tinha dito, quer dizer, contra fatos não existem argumentos. Para a gente trabalhar melhor essa imagem, sem permitir que a guerra comercial acabe ganhando, por exemplo, ou pelo menos tapando a realidade com uma cortina de fumaça, mas trazendo a realidade e valorando aquilo que de fato tem que ser valorado, o que é preciso fazer nesse momento? Em primeiro lugar, é preciso fazer um dever de casa interno. A gente está falando sobre a imagem do Brasil no exterior, mas quando a gente observa o trabalho dos veículos de comunicação que cobrem o Brasil e a situação do Brasil, enfim, relacionada ao agro ou não, a primeira fonte que eles buscam é o veículo de comunicação local. E o que ele encontra aqui? Muitas vezes, veículos de comunicação de muita expressão, mas que não têm especialização nenhuma no campo do agro. Então, são poucos os profissionais que de fato se dedicam a esse setor, e é um setor muito amplo, muito rico, cheio de especialidades. Então, você tem, por exemplo, jornalistas que são excelentes no campo da pecuária, outros que são excelentes no campo florestal. E isso nós estamos falando da mídia especializada. Quando a gente chega na mídia, digamos, generalista, a situação é mais complexa, porque tem muita gente que não sabe a diferença de uma coisa para outra, não sabe onde buscar informação. Essa separação que foi bem colocada, né, entre o que é a informação, o contexto dela, o profissional não tem especialização, não tem conhecimento para fazer. E aí surge um outro problema. Por isso que eu digo que o problema começa aqui, né, internamente. Eu percebo que tem que haver um apoio maior por parte das associações, das federações, para fornecer informações técnicas aos profissionais que têm. Quando eu observo o trabalho da mídia especializada no agro no Brasil, eu considero um trabalho fantástico. Imaginar, por exemplo, que o Brasil tem uma quantidade, por exemplo, na televisão, uma quantidade enorme de canais voltados ao agro. O Brasil, pelo que eu sei, eu sou professor de televisão mundial, é o país do mundo que tem um canal de notícias 24 horas para o agro. Se a gente for aqui para o lado, na Argentina, e tem 7 canais de notícias, um deles é especializado em agro, como o AgroMais. Ou você pega outro. Tá? Então, você tem ferramentas, você tem veículos,
mas são veículos segmentados. Os veículos generalistas ainda precisam abrir mais espaço, e para que esse espaço seja aberto com qualidade, é necessário que as entidades façam um trabalho mais corpo a corpo, mais próximo do veículo, porque assim vai ser possível, se não zerar os problemas de comunicação, que é possível, mas pelo menos mitigar, ou ao menos dar direito de resposta mais ágil. Eu sinto ainda um certo distanciamento entre o universo do agronegócio e os veículos de comunicação convencionais. Imaginar, por exemplo, quando a gente analisa a história da televisão brasileira, que completou agora 70 anos da inauguração da TV Tupi, a gente só teve um telejornal de agro na TV aberta, Agro Nobre, que era o Agro e o resto era praticamente nada, assim, praticamente urbano. A gente vê um problema. Falta espaço, falta qualificado, e aí o agro tem que fazer mais presente. Tem que ter uma postura, na minha opinião, mais próxima, menos tímida. Eu tenho uma timidez por parte de algumas entidades, porque só assim que a gente vai poder vencer o maior dos males, que é, na minha opinião, por parte de boa parte dos profissionais de comunicação tem, que é o preconceito. É o preconceito com o agro, é o preconceito com o produtor, acha isso, acha aquilo. Tem muito achismo, é porque falta informação. Então, só com informação que a gente vai contribuir para uma das raízes do produtor, que é o preconceito que existe em parte das redações do Brasil. Pelo menos essa é a análise que eu faço pessoal. Se a gente pega, por exemplo, a grande mídia, ela é uma mídia que é uma mídia aberta, uma mídia que fala com o público, Fernando, com o público mais urbano. E aí, na medida em que esse público mais urbano pouco ou quase nada conhece, como você mesmo falou, em seguida a gente vai entrar na questão das entidades, como é que elas estão trabalhando essa questão. Não há também o interesse desses órgãos de comunicação, de grandes órgãos de comunicação, grandes veículos de comunicação, de trabalharem a questão da especialização, porque eles não falam com o público especializado, a coisa fica genérica. E aí eu te pergunto, como fazer com que essa mão acabe, na verdade, se abrindo e você desperte no público urbano o interesse por aquilo que, na verdade, é fundamental para ele, que é a segurança alimentar, que é o alimento. Muitas vezes ele sequer consegue compreender a razão pela qual o cuidado que você tem em relação, por exemplo, à questão de pesticidas ou coisas do gênero, tem tanto cuidado em relação à questão da Anvisa, ele não consegue ter essa dimensão exata. Como trabalhar esses dois canais de comunicação em que a população realmente desperte para aquilo que é importante no campo e dê o valor necessário para aquilo que é importante no campo, e os veículos de comunicação percebam que é necessário passar uma informação de fato adequada para essa população, que seja mais clara, quer dizer, mais real em relação àquilo que é a realidade no campo, né? Que retrate muito melhor a realidade do campo. Você toca num ponto fundamental, que realmente os meios de comunicação são urbanos. E a gente olha que a realidade urbana, as pessoas da cidade, muitas delas viram as costas para o campo e algumas do campo viram as costas para a cidade, e a gente fica nessa. Tem uma maneira muito efetiva de abrir espaço e que normalmente move alguns veículos de comunicação a de vez em quando abrirem espaço claro, que é reforçar não só a importância para a saúde, para a vida das pessoas, mas também para o bolso. As emissoras, os veículos precisam de anunciantes. E todo o agro movimenta bilhões de reais que anunciam, que são vários anunciantes importantes, e que esses anunciantes podem ter muito mais força se justamente esse preconceito começar a ser combatido. A partir do momento em que esses veículos de comunicação urbanos entenderem que estão deixando de ter na mesa, tratando o agro do jeito que tratam, a coisa talvez mude de figura, porque a linguagem do dinheiro realmente é uma linguagem universal. O agro tem uma força enorme. A gente tem algumas discussões, mas veja, olha, eu tenho um exemplo que ilustra bem isso. Vou pegar o caso do programa mais antigo de agro do Brasil, o Globo Rural. Foi criado em 1980. Sabe por quê? Porque a Globo queria mais anunciantes do agro. E esses anunciantes diziam, a gente quer até anunciar, mas a gente gostaria de um programa especializado,
imediatamente a Globo tentou. Então, é assim que funciona. Quando eles percebem que tem essa força econômica, a coisa vai. Não é? Os veículos de comunicação vão por um interesse institucional, por um interesse genuíno. Voltando a dizer, o caso da Bandeirantes é um caso raro, sabe? Da ligação até afetiva e emocional da família Saad com o campo, terra. Então, mas isso é diferente. Quando a gente pega um veículo puramente urbano, é a linguagem do dinheiro. O mercado ele é um mercado importante para o país, inclusive em termos econômicos. Aí talvez mude um pouco de figura. Doutor Coriolano, o professor Coriolano, desculpa, o que foi falado agora, por exemplo, pelo Fernando é uma questão importante, porque, por exemplo, na medida em que a gente tem uma população basicamente urbana, mas nós temos uma tradição rural, né? Quer dizer, se a gente olhar, por exemplo, a nossa balança comercial, ela é fundamental do ponto de vista econômico. Se nós olharmos o desenvolvimento econômico do país, a gente sabe que o setor primário sempre foi fundamental em todos os períodos que nós atravessamos, desde o período da descoberta, colonização, desenvolvimento mesmo industrial, e hoje nós temos, por exemplo, o peso do agronegócio na balança comercial brasileira, mostrando a importância disso, mas as pessoas não se reconhecem porque são urbanas. Como estabelecer essa relação de pertencimento, ou seja, como mostrar e fazer com que as pessoas, ao identificarem o agronegócio como um produto essencialmente brasileiro, tenham orgulho daquilo que é efetivamente produto nacional, produto verde e amarelo. Essa relação, neste momento, ela está bastante distante, né, professor? Eu respondi, comecei com uma pergunta: será que existe esse distanciamento? A gente tem um país com uma presença de processos migratórios muito grandes, né? Não só do campo para a cidade, como o inverso, ou dentro do próprio interior. A ocupação do Centro-Oeste, por exemplo, foi feita pelo Sul, né? Então, eu não sei, na verdade, a gente tem elementos culturais hoje que mostram uma presença forte da cultura rural, da cultura brasileira de modo geral. Daí a música sertaneja que invadiu o país inteiro e hoje é hit, centro urbano, danceteria e tudo mais, né? O Fernando colocou uma frase, uma expressão: só com informação a gente resolve isso, né? E eu acho que esse é um fundamento, né? A questão é a informação que a gente está fazendo chegar. Eu me lembro, há uns 4, 5 anos atrás, muito se falava no meio rural que o meio urbano não sabia sequer de onde vinha o leite, sabe que saía do Tetra Pak, né? Pois bem, a gente vem aí há 3 anos com uma campanha nacional, principal emissora aqui, tentando mostrar o que é o agro, o seu poder, a sua potência, o seu papel social, econômico e produtos. E hoje, se você fizer uma pesquisa, esse é um problema que apareceu, pelo menos do ponto de vista de conhecimento do agro, dos seus produtos, da sua contribuição para a sociedade. Está 100%? Claro que não estou dizendo isso. Mas, de repente, houve uma intervenção forte, planejada e com um objetivo muito claro, e isso começou a resolver. Tanto na ponta lá do consumidor, receptor da comunicação, mas dentro do próprio ecossistema de comunicação, de mídia. O Fernando tocou num ponto importante quando ele fala o papel da grande mídia nesse contexto todo, porque nesse mundo digital de hoje, nós vemos esse ecossistema, as fontes iniciais de informação são compostas por 2 grandes eixos principais. Um deles é a mídia tradicional, tá? É a grande mídia,
ela que joga a notícia, a informação para o sistema digital, onde ela vai reverberar, e o mundo acadêmico, a ciência, digamos, de modo geral. Quer dizer, esses são os dois grandes eixos que precisam ser mobilizados em direção à urbanidade, em direção ao consumidor. Então, por exemplo, vou fazer uma ponte rapidinha para não ficar confiscando a palavra aqui, com o mercado externo, que é por onde a gente começou. Eu não vi, diria nos últimos anos, na última década, um movimento articulado, planejado, consistente, contínuo de comunicação do Brasil, mostrando a nossa proposta de uma agricultura baseada em ciência, que produz produtos premium. Eu digo premium em qualidade, não estou falando de embalagem, é o milho, a soja, a nossa carne. E talvez um ponto crucial, e em comprometimento com a sustentabilidade. Porque aquela história, a gente não ganha confiança, a gente precisa construir confiança no exterior. E não se ganha confiança só com tecnologia. Eu preciso de comprometimento com valores. É disso que vem confiança. Então, esses 3 pontos que eu levantei, só para exercitar o nosso debate, do Fernando e o professor. Professor, eu quero que o senhor... Professor, eu gostaria que o senhor desse continuidade a essa linha de raciocínio. Logo em seguida, eu vou ser obrigado a chamar no intervalo neste momento, mas eu gostaria que o senhor desse continuidade a esse raciocínio. Eu não quero lhe cortar, porque está interessante. A gente continua logo depois do intervalo, tá bom? É rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já. Gostaria de convidar você para assistir o Ação Sustentável desta semana, como sempre a gente com assuntos super interessantes, e desta vez eu vou conversar com o Hugo Matsuda. Ele é gerente de sustentabilidade da Suzano. Nós vamos falar a respeito de como essa lavoura de árvores convive com a vegetação nativa, de que forma que a Suzano vem trabalhando a questão da sustentabilidade. E para você que tem essa curiosidade, inclusive de saber como é que funciona o mercado florestal, não perca o Ação Sustentável dessa semana. Todo produtor rural sabe o quanto uma boa parceria é importante. Já imaginou ter esse apoio quando os novos desafios chegarem? Para plantar, para produzir e para crescer. Você tem a nossa parceria e também assessoria especializada para realizar os seus projetos e garantir o futuro do seu negócio. Pode sempre contar com a gente. Banco do Brasil, o seu maior parceiro no agronegócio. Se tudo der certo, talvez a gente consiga reverter esse processo, né, que está em curso, né, que é um processo no qual as formas mais tradicionais de uso do meio ambiente e da natureza são, de fato, processos que não levam à inovação nem à tecnologia na diversidade possível. Não quer dizer que a agricultura e a pecuária não tenham tecnologia, elas têm, elas inovaram muito, a Embrapa é importantíssima nesse aspecto. Então, se a gente chegar em 2030 com um investimento maciço em ciência, tecnologia e inovação, em pesquisa, em educação, a gente pode ter um país diferente. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. A lenda se superou. Chegou a nova Fiat Strada.
Economia, política, mercado financeiro, todas as informações do agronegócio você confere aqui no Agronoite, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, aqui no Agro Mais, o seu canal 100% Agroinformação. Eu espero você! Nós voltamos com o segundo bloco do Agrodebate de hoje e estamos discutindo a comunicação no agronegócio. Quem participa do programa de hoje é o presidente do Instituto Goiano de Agricultura e presidente da Associação Goiana de Produtores de Algodão, Carlos Alberto Moresco, que está aqui comigo no estúdio. Também participa do Agrodebate de hoje, por meio do Skype, o professor das Faculdades Integradas, Hélio Alonso, e coordenador adjunto do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Morgado. E também participa do programa de hoje, por meio do Skype, o conselheiro do Conselho Científico Agrosustentável, Coriolano Xavier. Professor Coriolano, eu lhe interrompi quando o senhor vinha construindo um raciocínio a respeito dos vários pontos, ou melhor, das principais fontes de informação do agronegócio. Eu gostaria que o senhor continuasse aí com o seu raciocínio para a gente concluir e dar continuidade para o nosso debate. Eu estava completando, e até para os companheiros aí também opinarem, né? Então, concordo com aqueles pontos que o Fernando colocou. Acho que se acontecer uma intensificação dos processos, movimentos de comunicação do agro para os mercados, inclusive exterior, a gente começa a criar, a construir uma nova realidade que, no momento, ela não é conhecida, em particular no exterior. Eu me refiro isso particularmente ao mundo lá fora, por conta da temática principal do nosso debate, que é o Brasil frente ao mercado internacional. Basicamente isso. O que o professor Coriolano falou é uma coisa que me chama a atenção por um detalhe, Carlos, que eu acho que o produtor ele fala muito entre ele, quer dizer, as associações de produtores têm uma boa comunicação interna. Talvez a grande questão seja exatamente extrapolar, quer dizer, jogar para fora e chegar até o grande público. Vocês conseguem ter essa dimensão, de fato, vocês avaliam que isso é verdadeiramente um problema neste momento? Sim, a gente identifica isso, né? O setor do agro se comunica bem entre nós e há um distanciamento dessa comunicação com o público urbano, né? Então, eu até posso citar alguns exemplos aqui, por favor, que nós no mundo do algodão, fazendo a divulgação do uso de algodão nas faculdades de moda do Brasil, né? Por duas ocasiões eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação da produção de algodão sustentável, né? Fazer o marketing é uma fibra sustentável, né? E tu vê que os alunos formandos de uma faculdade de moda totalmente desconhecem como é produzido, não tem conhecimento algum sobre o agro, né? Uhum. Então esse é um exemplo que mostra que a gente tem que se comunicar mais. Eles não tinham entendimento sobre a produção? Não conheciam o que a gente usa de tecnologia, não conhecem a produção, né? Então eu concordo quando o Fernando falou que a comunicação interna do país ela é ruim e aí se extrapola para a internacional, a imagem nossa lá fora, né? E isso que o doutor Coriolano falou, da grande mídia e do mundo acadêmico, né? Eu acho que para nós melhorar a imagem, na minha visão como produtor, nós teríamos que começar na escola, desde a educação infantil, ter aulas mostrando a produção, porque isso é um bem do país, vamos supor, o agronegócio. Talvez o mundo dependa da nossa agricultura aqui para
conter a fome, né? Então, a grande briga hoje que a gente sente é a pressão externa para barrar o crescimento da agricultura. Porque hoje aqui no Brasil é a comida mais barata do mundo, é produzida aqui. Então, quanto mais nós produzirmos, mais pressão tem os países para subsidiar seus agricultores lá, né? Então, a gente vê, vou dar um exemplo do algodão. No Brasil, nós não temos nenhum subsídio para plantar algodão. E nós temos a maior produtividade de algodão em área de sequeiro do mundo. Nós produzimos 1.800 quilos de pluma por hectare aqui no Brasil, e o nosso maior concorrente, os Estados Unidos, produz 960 quilos de pluma por hectare. Nós usamos as mesmas tecnologias em máquinas e em biotecnologia. Então, nós temos o quê? Nós temos um clima maravilhoso, nós temos produtores altamente eficientes no que fazem, né? Então, isso faz com que gere medo, vamos supor, a esses países. É mais fácil criar barreiras para nosso produto e barrar o nosso crescimento do que eles bancar subsídio para os produtores deles na agricultura europeia, por exemplo, que é o que mais tem batido na nosso agro aqui, né? Então, isso é uma construção que eu acho que nós deveríamos se comunicar melhor com o público urbano, que tem muita migração do campo para a cidade, né? Então, acho que melhorar, já melhorou muito, sabe? Foi pior, mas hoje a gente nota que as mídias sociais, vamos supor, vídeos curtos, têm circulado com maior frequência, né? Então, na minha visão, melhorou um pouco essa imagem, mas a gente tem que ser persistente nisso, né? E trabalhar mais essa questão. Eu acho que o governo, o Ministério da Educação deveria dar uma atenção na escola, na academia, na faculdade também. Tem algumas disciplinas mostrando o agro, porque o agro abre um monte de portas, de geração de emprego para a indústria de máquinas, a indústria de insumos, a geração de arrecadação para o país, a balança comercial, né? Empregos. Então, nós temos N exemplos que nós podemos dar. Vamos por irrigação, que é vamos acabar com a água do Brasil. Não é, a agricultura não gasta água, ela usa água, né? Então, nós temos exemplos aqui próximo de Brasília, de projetos que o governo do estado de Goiás autorizou a fazer reservatórios de água, e essa água que chove, que cai aqui na cidade de Brasília, e que cai na propriedade aqui do lado, ela vai para o oceano em 7 dias. Lá ela é salgada e talvez hoje é inútil. Então, quando a gente reserva essa água, na época seca a gente gera um monte de empregos, arrecadação. Tem muitas pessoas no país que não tem instrução. Então, aqui nós temos na maior área irrigada da América Latina, está aqui ao redor de Brasília. Lusiânia, Cristalina, Paracatu, Naí, nessa região. Então, absorve muita mão de obra desqualificada que o país tem, que talvez estariam à margem da cidade, dependendo do governo, de uma cesta básica, de um auxílio. A agricultura absorve isso, sabe? E esses projetos, eu acho que tem que ser mostrado para a população para começar a mudar essa imagem, né? Então, é um trabalho a longo prazo, né? Então, precisamos do governo, precisamos da grande mídia, precisamos do entendimento da população. Temos divergências, elas existem, elas sempre vão existir, né? Então, eu acho que nós temos que ser maior que esses problemas. Nós vivemos num país abençoado, né? Nós poderíamos, talvez, não ser a 6ª maior economia do mundo, poderíamos ser a 3ª, 4ª economia do mundo, com o potencial que nós temos nas mãos, né? Então, isso é uma construção, e eu acho que nós estamos caminhando. A gente tem exemplos de marketing internacional, as cadeias, tipo do algodão, está se comunicando bem. Nós éramos importadores de algodão na década de 90. Hoje nós somos o 2º maior exportador de algodão do mundo. E o nosso anseio é ser o maior exportador de algodão do mundo em 2030, né? Então, o que a gente está fazendo? Está ficando quieto? Não. Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação do nosso produto no exterior,
estamos trazendo as pessoas da Ásia, os mercados consumidores, visitar nossa produção aqui no Brasil. Então, quando esses industriais chegam aqui com uma imagem que o Brasil é desmatador, que o Brasil tem trabalho escravo, que o Brasil é um país atrasado, que só vão encontrar índio aqui e tal. E quando eles conhecem o nosso trabalho, visitam a fazenda, a nossa preocupação com o meio ambiente, a tecnologia que a gente emprega na produção, no beneficiamento, o respeito com as pessoas que estão dentro do contexto envolvidas, eles voltam maravilhados para o exterior. E lá eles levam depoimentos, entendeu? Então a gente teve vários momentos, tanto na China, quanto no Vietnã, em vários países, na Turquia, que a gente visitou, que essas pessoas que vieram aqui dão depoimentos para outras pessoas lá que realmente o Brasil é um país que tem uma tecnologia muito boa, que respeita. Então, isso é um marketing que precisa ser mostrado para o mundo, né? Então, essa construção, cada setor, a laranja tem um trabalho bacana nisso, o etanol tem, a carne tinha uma pessoa em Singapura, sediada lá, o Dr. Marcos Yankee, que ficou morando lá por vários anos, fazia esse trabalho de divulgação da cadeia da carne, né? Então abriu vários mercados lá, né? E hoje a nossa ministra da Agricultura está de parabéns, ela montou uma equipe, tem adidos agrícolas em vários países do mundo que fazem um trabalho excepcional, né? Então esse trabalho formiguinha lá de visitar, de fazer um evento internacional, isso é construção, e esses frutos nós vamos colher com o tempo, né? Então, é isso que o professor falou, nós temos que comunicar melhor aqui dentro entre nós e também começar a construir essa imagem nossa lá fora, né? Então, é um trabalho de médio e longo prazo, mas eu acredito que nós seremos um país muito respeitado ainda e muito requisitado na questão de alimentos. Fernando, o que o Carlos falou aqui para a gente, na verdade, um país abençoado, com gente trabalhadora, com aplicação de tecnologia, com gente que respeita o meio ambiente, tem problemas, claro que a gente sabe que tem problemas, mas a gente sabe também, por exemplo, que existe muita preocupação de muitos setores, até mesmo com relação a essa questão ambiental. Mas em que medida, por exemplo, alguns sinais que são emitidos pelo poder público? O Carlos falou conosco aqui que a ministra Tereza Cristina está fazendo um belo trabalho no exterior, a gente está acompanhando essas visitas que ela tem feito aí a alguns chefes de Estado, mostrando a qualidade do produto brasileiro, mostrando a adequação ambiental do nosso produto. Mas em que medida alguns sinais que são emitidos, por exemplo, pelo governo federal, e aí eu falo especificamente da Presidência da República, quando se coloca e quando, de alguma maneira, acaba incentivando o antagonismo entre dois setores, que são os produtores rurais e os ambientalistas. Em que medida isso prejudica ainda mais o setor ou a imagem do setor produtivo brasileiro, a imagem do agronegócio brasileiro? Pois é. Aí nós chegamos num outro grande problema de comunicação, porque a mídia se transformou, mais do que nunca, num instrumento ou numa ferramenta ainda mais presente na dinâmica do governo federal. O presidente da República é uma figura midiática que constrói sua imagem, em geral, através de um discurso muito duro, muito firme contra alguns setores, estimulando esse antagonismo que alimenta também o seu próprio eleitorado. Isso, por um lado, fortalece quem já é a favor dele, mas, ao mesmo tempo, também acaba instigando quem é contra. E muitos desses que são contra ocupam papéis que são importantes até para o próprio agro, né? Como formador de opinião e tal. Então, esse acirramento do debate, ele acaba tendo um saldo, especialmente no ambiente internacional, um tanto negativo em exposição da mídia. Porque a mídia profissional, a mídia tradicional, como a gente chamada, ela não vê com os olhos um discurso tão duro, tão radical. Isso acaba prejudicando, com certeza, a imagem do país. E a gente tem condições de isso, o próprio setor
condições de reverter isso em ações pontuais, no campo institucional, como foi dito pelos colegas, né, de relacionamento, de ir no exterior, fazer, conversar, fazer para né, que isso é muito importante. E o agro, eu concordo plenamente quando foi dito que o agro evoluiu muito em comunicação. Com certeza, e eu acredito que o maior exemplo disso é, por exemplo, o que acontece no campo da comunicação voltada para a educação do agro. Se consegue fazer em termos de difusão de informação técnica, é um negócio fantástico. Você imaginar, por exemplo, aqui no horários de capacitação, se consegue difundir no produtor rural informações que passam por direito, engenharia, biologia, enfim, uma série de disciplinas que não são fáceis de se entender, nem no ambiente de sala de aula, que dirá no ambiente de educação à distância. Não é essa panaceia que todo mundo acha, né, que vai resolver todos os problemas à distância. Não é. Serve para algumas coisas, outras não. Muito desafiador para a aula de distância, agora na pandemia a gente tem aprendido muito bem. Mas, de toda maneira, o agro dá opções nesse sentido. Então, se é possível comunicar termos técnicos, informações técnicas tão pesadas, também é possível melhorar a imagem com informações que são, diria, palatáveis, são muito fáceis e importantes de você pegar e mostrar. Agora, para que isso tenha efeito, até anule, né, determinados aspectos negativos que possam ser eventualmente dados pela ciência, é muito importante que o produtor se reúna não só entre si, mas também, como foi bem lembrado, o papel da academia, o setor, a academia, profissionais especializados e os principais, que todos conversem a respeito de uma proposta, eu diria até de posicionamento de marca para o agro. Porque a gente tem visto ações fantásticas, como, por exemplo, a campanha pelo professor da TV Globo, mas essa campanha é uma ação isolada. Eu não consigo ver fora como fazendo parte de algo grato e que até seja sustentável porque essa campanha cabe. Porque um dia essa campanha vai acabar, por uma razão ou por outra. Mas o posicionamento que nós queremos, o posicionamento de marca, envolve uma série de coisas, incluindo o discurso. E tem que estar todo mundo afinadinho. Governo, entidades, produtores, veículos especializados. E daí, com essa coesão, a gente consegue, de uma maneira mais fácil, anular alguns pedidos. É um trabalho difícil, não é um trabalho de curto prazo, foi muito bem lembrado, é um trabalho de longo prazo, mas precisa iniciar de alguma maneira. Né? Recentemente, o Conselho do Agro tratou da importância da comunicação, que está interessado em ter mais iniciativas nesse campo da comunicação. Isso é fabuloso. Para que isso tenha efetividade, é importante que todos se juntem, integrado, e que todos sejam, de certa maneira, cúmplices desse projeto, quase coautores, para que se sintam realmente comprometidos a tocar isso para frente de uma forma coordenada, para que ninguém saia do compasso e um diga uma coisa, outro diga outra. Eu sei, é um trabalho difícil, mas não é impossível. O próprio agro já deu sinais nos últimos tempos, e até projetos nos últimos tempos, muito positivos, e mostraram resultado que pode ser expandido. É claro que isso, no fim das contas, por exemplo, o Fernando falou, o professor Coriolano, que é uma questão de longo prazo, quer dizer, não é uma coisa fácil e também não é um trabalho que vai ter resultado amanhã. Mas a retórica, o discurso, ele é um discurso que atinge o coração hoje. Né? Então, por exemplo, o presidente eleito dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele disse que vai juntar o mundo para conseguir arrecadar 200 bilhões de dólares e entregar para o presidente brasileiro para que ele cuide da floresta amazônica. Quando ele fala uma coisa dessa, ele está passando uma imagem que tem um impacto imediato na cabeça das pessoas e no coração das pessoas, mais do que isso.
e a imagem fica ainda mais degradada. E aí eu lhe pergunto, como a gente conseguiria trabalhar, por exemplo, um impacto mais efetivo, direto, imediato, para começar a reverter esse processo a curto prazo? Porque o resultado que tem que vir é a curto prazo. O trabalho é de longo prazo. E talvez o resultado seja de longo prazo, mas a reversão da imagem do produtor brasileiro, essa talvez tenha que ser recuperada em curto espaço de tempo. Como fazer isso diante de discursos como esses, de pessoas influentes e tão importantes no mundo todo, professor? Que bom ouvir, por exemplo, o Carlos falar que eles pretendem subir não sei quanto de produção até 2030. E estão fazendo todo um trabalho de marketing no algodão, eu estou me referindo, claro, desde agora. Trazendo gente para visitar a propriedade, enfim, conhecer o algodão brasileiro. É mais ou menos isso que o Fernando também citou agora e com toda razão, né? No sentido de envolver todos os setores, não só os setores diferentes do agro, mas dentro de um setor, todos os agentes da cadeia, todos os atores daquela cadeia e todo mundo atuando com convergência. Quando o Carlos conta que lá no pessoal do algodão, eles já estão enxergando 2030, como é que eles querem estar lá, como eles vão chegar lá e com quem vão chegar lá. O processo de comunicação desse pessoal do algodão amarra as duas pontas quase que automaticamente. Tá? Ele está se preocupando hoje com o conhecimento imediato, as visitas, enfim, tudo que ele citou, o escritório que recentemente abriu lá na Ásia, né, do algodão, mas, ao mesmo tempo, já está construindo um plano, uma comunicação escuta, visando aquilo lá. No nosso caso, é um pouco assim. Tá? Quer dizer, do mesmo modo que o Joe Biden falou dos incêndios, a gente falou que ia acender o rastilho de pólvora, né? E isso, na verdade, é um caminho que está dos dois lados, digo eu, né? Na contramão do espírito do nosso tempo. A gente está num tempo que construiu a nossa prosperidade baseada na coração, né? E eu estou dizendo, dos anos 70 para cá, a gente fala, por exemplo, do Brasil, o maior exportador, importador, isso, comunicação é um problema. Tanto Carlos, Fernando ressaltaram, a gente comunica bem e comunicou bem nessas décadas todas. Não vamos esquecer, gente, que o Brasil era um país que importava perto de 40% dos alimentos para abastecer a população no início da década de 70. Hoje, a gente é fiel da balança na segurança alimentar e não é por pouco, não. O Brasil, em comércio de alimentos internacional, está representando na casa de 16%. É uma bela fatia, superior à dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Como é que a gente construiu? Mudo, isolado? Jamais. Houve uma comunicação exemplar aqui dentro. O nosso gargalo do momento vem sendo exatamente fazer essa ponte para fora, essa ponte com o exterior. Exige um outro tipo de planejamento, um outro tipo de visão mercadológica, inclusive com uma integração irrestrita das cadeias produtivas. É isso que o algodão está fazendo, é isso que o pessoal de reflorestamento, papel e celulose estão fazendo no estado da arte. E assim que você começa a neutralizar os ataques atuais que vocês colocaram. O Fernando é professor, depois ele comenta, explica melhor. Mas você mesmo, Leandro, no começo, falou de contextualização, o Carlos também. Se eu começo a criar um cenário diferente de percepção para o Brasil, contexto diferente de percepção para o Brasil,
os impactos negativos que virem de fora, outra leitura. Outra leitura aqui e outra leitura lá fora. O Carlos deu um exemplo simples agora. Quer dizer, o pessoal que visitou a gente lá no algodão voltou para casa com outra visão. Qualquer notícia que chegue do Brasil lá, para esse grupo em particular, pelo menos, vai ter outra leitura. Só para terminar, já uma outra coisinha aí, que complementa o que o Fernando falou e o que o Carlos falou. Uma pergunta para a gente. Quem faz comunicação do agro nos nossos grandes concorrentes? Vamos supor, Estados Unidos, por exemplo, Europa, vai pegar a Austrália, no caso da carne. Quando se tem marketing de produto, comunicação de produto, aí eu falo carne australiana, carne uruguaia, carne dos Estados Unidos, soja norte-americana, uva, maçã, pera, o que for. Em geral, são associações, as entidades dos produtores. Elas que capitalizam esse processo. Pode ter apoio do governo e deve ter. O Carlos bem falou. Mas elas capitalizam esse processo. Quando a gente está falando da comunicação institucional, a marca Brasil, a marca Austrália, sei lá, tem que haver uma convergência e você tem uma inserção mais forte do governo no sentido do planejamento estratégico e geopolítico. Não vamos esquecer disso em termos de mercado internacional. Às vezes, a solução é um misto. A Austrália, por exemplo, tem um conselho do agronegócio que regula todo o marketing da marca Austrália no que diz respeito ao agronegócio, com participação do governo, participação dos produtores. Deixei na mesa para... Mas esse é um assunto que a gente vai ter que abrir um novo programa aqui para discutir, professor. Não tenha dúvida quanto a isso. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem e no mínimo, conseguir trazer o tema aqui, que eu acho que ele é muito importante, é uma questão tão urgente que nós temos que trabalhar e não tenha dúvida que contamos com especialistas aí. Nós que eu falo, somos nós, Brasil, todos aqueles que defendem o agro brasileiro, né? Nós aqui do Agro Mais, com certeza estamos juntos com os senhores. E eu acho que talvez o agro tenha que ouvir um pouco mais também, gente, especialistas como esse que nós acabamos de ouvir, não é isso, Carlos Alberto? Professor Coriolano, eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui no Agro Debate de hoje. Foi um prazer também participar, inclusive trocar ideias, né, com o Fernando, Carlos Alberto, e vamos atrás desse desafio que a gente sabe fazer. Está precisando parar para trocar conversa. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está aqui para isso, professor. Professor Fernando, também muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ouvi-lo e com certeza o senhor contribuiu demais aqui. Eu espero contar com o senhor em outros programas aqui para a gente debater mais profundamente esse tema. Contem sempre comigo. Parabéns pelo trabalho que realizam. Parabéns também por lançarem esse canal nesse ano de 2020. Né? No meio de tanto desafio, lançarem um canal novo. Parabéns pelo trabalho e é uma honra, uma alegria os colegas. Podem contar comigo sempre. A honra é toda nossa. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio. Foi um prazer recebê-lo aqui também. A gente agradece e também se coloca à disposição, porque no final o agro sustenta todos nós. No final somos Brasil, todos Brasil, né? Então a gente tem que torcer para o nosso país e é ele que a gente vive, é ele que nós temos que tornar um país melhor, né? Muito obrigado e conta conosco. Muito obrigado aos senhores e para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até uma próxima oportunidade. Tchau.